Bom dia, estamos aqui para mais um dia de explicação de uns textos interessantes da Palavra de Deus e hoje acompanhado uma vez mais pelos passarinhos aqui do quintal de casa e poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Antes de mais nada, quero dizer que se você ainda não faz parte ainda da página da Comunidade Bíblica Internacional, aperta aí o botãozinho, se inscreve, compartilha com alguém, manda uma mensagenzinha para mim aí, tipo gostei, e quem sabe eu te respondo. E se você não gostar, também eu queria que você apresentasse a sua crítica sobre a palavra que eu vou dar hoje, tá? É importantíssimo sua participação, porque você apresentando sua discordância também é importante para eu poder, depois, quem sabe, responder a sua discordância e avaliar a razão do porquê que você discorda e, quem sabe, né, observar alguma coisa que eu não tinha observado, mas que você observou. Então, participa comigo aí nessa live, né, no dia de hoje, de mais um Café com Pão do Céu. Quero convidar você a tomar um café comigo nessa manhã e um café com pão do céu. Bom dia, pessoal. Muito bem, o texto bíblico que eu quero compartilhar com você na manhã de hoje e no dia de hoje, você que vai me ver aí ao longo do dia e vai compartilhar com alguém esse estudo, é a passagem de Gênesis capítulo 15, verso 1 em diante. Eu já preguei sobre isso, mas hoje eu quero, em poucos minutos, te dar uma rápida explicação. Gênesis capítulo 15 fala sobre a fé de Abraão, e Abraão é muito interessante porque Abraão é tido como o pai da fé sem nunca ter feito um milagre sequer, embora ele tenha experimentado um grande milagre na sua vida. Na passagem de Gênesis capítulo 15, verso 1 em diante, está registrado assim, até onde eu vou ler para te explicar. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, e aqui eu estou falando Abraão, mas o nome aqui é Abrão, ainda não tinha sido mudado o nome dele. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. No versículo 17 está registrado assim: e sucedeu que, posto o sol,
houve grandes e densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Essa passagem ela é muito emblemática, mas muita gente não atenta para um detalhe nessa passagem bíblica sobre a experiência de Abraão crer em Deus. Você não se assuste se daqui a pouco passar um avião e os ruídos que você ouve. Eu escolhi fazer assim aqui no quintal de casa, sem me importar com os ruídos, para poder participar você comigo aqui dessa live. Nessa passagem bíblica, Abraão é convidado por Deus para olhar o céu e contar as estrelas se ele podia. Nessa passagem, a princípio você não identifica nada de diferente, a não ser que você continue lendo, onde eu destaquei para você 3 versículos bíblicos. O versículo 11, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Verso 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. E verso 17, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas. Essa visão que Abraão teve com Deus, na verdade, ela começou no princípio do dia. Esse texto do versículo 11, onde Abraão enxotava as aves, não foi imediatamente e logo após ele ter cortado os animais, porque o propósito de Abraão pegar esses animais, cortá-los ao meio e ordenar as metades, é que, segundo o costume daquela época, para se fazer uma aliança com alguém, era pego um animal ou alguns animais limpos, que era oferecido pelo que buscava a aliança. Então se cortava o animal no meio, colocavam a metade de um lado e a metade do outro, e os dois que estavam fazendo a aliança caminhavam no meio daquele animal, enquanto o sangue jorrava ao chão. Esse tipo de aliança era uma aliança baseada num testemunho de sangue, onde o derramar de sangue daquele animal testificava o compromisso daquelas duas pessoas de eles se aliançarem e eles darem um para o outro os seus compromissos e também seus bens se tornarem um só. Era uma espécie de sociedade que eles faziam. Deus está fazendo uma sociedade com Abraão. E nessa sociedade, Deus está dizendo, entre aspas, ou entre parênteses, né? Abraão, vamos fazer o seguinte, você me dá o mais importante que você tiver e eu vou te dar o mais importante que eu tiver. Essa era a ideia da aliança. E Abraão é convidado por Deus a separar das coisas mais importantes que Abraão tinha, uma novilha, cabrito e os animais, as pombinhas. E Abraão foi lá e recolheu do melhor 3 anos, animais saudáveis, partiu-os e colocou um em frente ao outro. A ideia era que Abraão, junto com o Eterno, caminhassem entre aquele negócio. Só que o Eterno estava falando com Abraão em espírito. E Abraão estava esperando uma manifestação visível. Esse fato eu vou explicar depois para você, num outro dia, sobre a passagem de Gênesis capítulo 18, quando Deus aparece a Abraão de maneira teofânica e caminha com ele. Nessa passagem, Deus não está teofanicamente com Abraão. No versículo 17, Deus se manifestará através do fogo e vai passar no meio dos animais. Mas a passagem interessante é que Abraão está tendo uma visão de Deus ao longo do dia. Abraão não está tendo uma visão com Deus à noite. Quando Deus tira Abraão, e ao que nós entendemos, Abraão está dentro da tenda, porque o lugar onde Abraão foi, que é a terra de Israel, o local onde ele estava, muitas áreas naquela época ainda eram quase desérticas. Muito sol, muito calor. E Abraão era um nômade que vivia viajando e ele estava sempre em tendas. E Abraão estava tendo uma visão com Deus
dentro de sua tenda. E eu sei disso porque o Senhor Deus fala com ele, dizendo o seguinte: conduziu-o, versículo 5, até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim tua posteridade. A treta interessante desse texto é que Abrão, quando é levado para fora, ele é levado a olhar o céu, e o céu não tem nenhuma estrela à vista. Sim, senhor, porque durante o dia você sabe muito bem que as estrelas não aparecem, porque o sol ofusca o brilho das estrelas, porque o sol está mais próximo da Terra. E o efeito da luz solar impede que por detrás do sol se veja as demais estrelas. Talvez você vai dizer assim: mas o sol é uma estrela. Não era esse o entendimento para Abrão no seu tempo e nem para o escritor do texto bíblico. Então, quando Deus disse para Abrão, levou para fora, observe, conduziu até fora, Abrão estava dentro da tenda e vai agora durante o dia. Por que eu sei que é durante o dia? Porque no versículo 10 ele coloca os animais para cortados e depois vem aves de rapina no versículo 11. Isso só acontece, as aves de rapina vir, depois de um tempo que os animais estão no sol. E o cheiro do sangue dos animais derramado e o cheiro da carniça sobe. Então as aves de rapina percebem que há animal morto e elas então se aproximam. Leva tempo para isso acontecer. Então quando Abrão é convidado a oferecer esses animais, Deus fala com ele, não fala com ele à noite, fala com ele durante o dia, na hora do calor. E quando Abrão é levado fora da tenda e Deus mostra as estrelas e pede para contar se ele puder, Abraão, na verdade, não estava vendo estrelas, mas ele sabia que estava lá. O que Deus está nos ensinando aqui é uma dinâmica baseada nas palavras e nos ensinamentos de Abacuque e de o apóstolo Paulo. Abacuque diz que o justo viverá da fé. Numa outra live eu falei Amós, não é Amós, é Abacuque. Abacuque está escrito, mas o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz: não andamos por vista, mas andamos por fé. Hebreus capítulo 11 destaca Abrão como homem de fé. E nessa passagem, no versículo 6, que diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, é porque Deus demonstrou o céu e eu estou agora diante de um céu azul diante de mim. E diante desse céu azul que eu vejo, não há uma estrela que eu possa ver, mas eu sei que elas estão lá, porque na noite passada eu as vi. Na próxima noite, se Deus permitir, eu as verei. Eu sei que elas estão lá. Eu não as vejo agora, mas eu sei que elas estão ali. Então Deus, quando mostrou o céu a Abrão, o céu não estava com estrelas à mostra, mas Abrão sabia que as estrelas estavam ali. Ele não as via, mas elas estavam lá. Deus estava dizendo para Abrão: você pode não ver sua descendência, mas elas estão no seu futuro. Porque Deus disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Como? Será assim tua posteridade? Não estou vendo nada. Você não vê nada, mas você sabe que lá estão as estrelas. E você sabe que as estrelas são incontáveis. Assim será a sua descendência. Você não vê agora, mas assim como você as viu ontem à noite, e você verá elas logo mais à noite, assim no futuro será a sua descendência. Essa demonstração de Deus foi suficiente para Abrão
acreditar que era verdade. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abrão, você pode não ver, mas você sabe que lá está. A fé é assim. Você não vê, mas você sabe que lá está. Essa é a explicação do porquê que Abrão creu em Deus. Entendeu? Então guarda isso no seu coração de maneira abundante e forte no seu coração. Nós não podemos interpretar uma passagem bíblica apenas olhando ela. É preciso ver o contexto bíblico. E o contexto nos demonstra que levou tempo para as aves de rapina descer até os animais que Abrão tinha cortado no meio. No versículo 12 nos fala que chegou no pôr do sol. E no verso 17 nos diz que o sol se pôs. Portanto, a experiência de Abraão com Deus não foi à noite, de Deus falar com ele. Foi ou de manhã ou foi ao meio-dia, sol quente. Deus, de uma maneira impressionante, confirma com Abrão a aliança que está falando com ele, depois que Abrão já estava praticamente dormindo. Porque o Senhor vem, diz o verso 17, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Como você sabe muito bem, o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando Elias orou, desceu fogo do céu. Aqui é a manifestação de Deus através do fogo, passando entre as metades, dizendo para Abrão, Abrão, você fez a sua parte e agora eu estou passando no meio delas, dizendo, recebi a sua oferta, confirmo a aliança, o que é meu agora é teu, e o que é teu agora é meu. Então, guarda essa palavra no coração, Deus te abençoe tremendamente, para que você sempre saiba que uma aliança com Deus é uma entrega que nós fazemos de tudo que somos e temos a Ele, e Ele entrega tudo o que Ele tem e é a nós. Maravilha, não? Nós entregamos para Deus uma vida de pecado, uma vida toda errada, mas entregamos nossa vida a Ele, perdemos a nós mesmos para Ele e damos nossa vida para Ele e Ele dá a vida dele para nós. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado e divulga com mais pessoas essa explicação da palavra de Deus. Um bom dia para você, um bom café. Logo, logo, Onda Radical está de volta. Bom dia, pessoal. Deus te abençoe.